Perdi minha alegria. Anoiteci. Roubaram minha esperança. As pessoas se transformaram em cadáveres decompostos à minha frente. Caio Fernando Abreu, conto Os Sobreviventes. Bem-vindos ao primeiro dia do nosso evento Inteligência à Prova de Crise. Hoje nós vamos percorrer o inferno de Dante Alighieri, para amanhã, segundo dia, explorarmos o purgatório e no terceiro e último dia chegarmos à esperança do céu. É muito importante que vocês acompanhem esses 3 dias para percorrerem junto comigo todo o itinerário da crise da cultura e principalmente renovarem a esperança de que a inteligência possa dar um caminho mais sólido, mais firme, mais seguro e que vocês possam conquistar a liberdade necessária para reagir a toda essa complexa situação em que nós nos encontramos, da crise da cultura. Nesta aula eu vou explicar a vocês um elemento simbólico da Divina Comédia de Dante que vai já demonstrar o quanto é importante essa nossa reflexão de 3 dias. Mas antes, eu preciso explicar para vocês este drama infernal que o Caio Fernando Abreu nos apresenta neste conto Os Sobreviventes. A começar por este título de pessoas que não simplesmente vivem, mas sobrevivem, que não têm uma vida sólida, estável, equilibrada, mas que se arrastam e se atravessam, se escoram umas nas outras, tentando encontrar algum elemento de sobrevivência num grande naufrágio existencial. Exatamente o vazio da perda de sentido. E por isso, esta primeira aula trata exatamente da crise de sentido, para que amanhã falemos um pouco da crise moral e, no terceiro e último dia, a crise da inteligência. Caio Fernando Abreu é um autor da contracultura brasileira que escreveu contos maravilhosos descrevendo essa situação existencial tão conturbada que pode ser explicada por um existencialismo em que a liberdade humana é esvaziada por infinitas opções e infinitas alternativas que não preenchem o coração humano, antes reforçam um vazio. Um estado de angústia, de cansaço, de tibieza, de morbidez. E o mais interessante, e isso é importante para a nossa reflexão, são as ideologias que essas personagens tão eloquentes do Caio Fernando Abreu enumeram como sendo os pontos de esteio ou apoio em que eles tentaram se segurar para sobreviver. Porque isso não preenche a alma humana. Isso não preenche o coração humano, que foi feito para amar de modo muito mais intenso, muito mais profundo, muito mais amplo do que amar simplesmente os prazeres do dia, que se esgotam e geram o sentimento de ressaca, de cansaço, e que exige novamente o entorpecente, seja do álcool, do narcótico, cada vez maior. E esse círculo vicioso de bebida, de sexo, de ativismo político, de movimentação, gera um vazio interior. A crise de sentido é exatamente a perda de uma orientação geral da existência. Em última instância, a perda de Deus, a perda de um absoluto, de um eterno, de um permanente, de um estável que possa me guiar na noite escura da alma. E é nesse ponto que Dante tem muito a nos dizer. Porque Dante retrata uma situação em que ele se encontrava perdido numa selva escura. E a selva escura é exatamente a ausência do sol que nos permite nortear, isto é, saber onde é o norte, o oriente, e nos orientar nos dilemas da existência. Todos nós temos uma experiência de crise existencial e isso é até normal e importante para o nosso amadurecimento. O que é diferente na nossa época é que temos uma época de crise da cultura. E com essa crise, nós não temos referências tradicionais
da nossa sociedade, da nossa religião, da nossa educação, para nos ajudar a assumir uma liberdade pessoal mais engajada e profunda. E por isso temos uma ilusão de liberdade, uma sensação de liberdade, porque temos escolha muito ampla sobre diversos aspectos. Mas nenhuma dessas escolhas se apresenta como verdadeira. E por isso nós mergulhamos num relativismo. E nós equacionamos essas possibilidades como se fossem intrinsecamente indiferentes entre si. Isto é, tanto faz, tanto fez. E essa personagem do Caio Fernando Abreu parece, nos dias de hoje, embora ela esteja na década de 80 do século XX, ela ainda é muito atual, porque ela demonstra exatamente a perda de esperança, que é o que caracteriza o inferno de Dante. Vocês lembram a porta de entrada no inferno de Dante? Tem uma famosa inscrição: deixai a esperança a vós que entrais. Então entrar no inferno é perder a esperança. E é esse o sentimento moribundo dessa personagem. Perder a esperança porque ela está presa num universo relativista e indiferentista de prazeres, de emoções, de situações que precisam mantê-la viva. E manter-se viva é participar de protesto político, de boate, é sempre buscando uma emoção atrás da outra, buscando sempre uma atividade atrás da outra para ver se preenche, no fundo, um coração vazio que não está conciliado consigo, que não está conciliado com os outros, que não tem relacionamentos estáveis e sólidos, no fundo, que não tem paz. E é exatamente essa a situação que Dante nos apresenta na Divina Comédia. Uma perda do sentido da vida, uma perda da esperança. Achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Este começo célebre do primeiro livro da Divina Comédia, o Inferno, caracteriza exatamente a situação existencial de Dante numa situação específica da sua vida, de exílio, não só político da sua amada cidade de Florença, mas o êxodo existencial de quem perdeu a pátria moral, quem perdeu o eixo existencial, o mapa que permitia orientação na vida. E vejam como o Caio Fernando Abreu, nesse conto que nós estamos apresentando, também tem essa mesma experiência de perda radical de orientação e de sentido existencial. Diz a personagem: não tem jeito, companheiro. Nos perdemos no meio da estrada e nunca tivemos mapa algum. Ninguém dá mais carona e a noite já vem chegando. A grande diferença entre o Caio Fernando Abreu no século XX e Dante no século XIII para XIV é que Dante tem um guia. Dante tem Virgílio, que simboliza a razão filosófica e a razão poética da tradição literária a que ele pertence, que lhe permite encontrar um guia. E depois, o céu terá a Beatrice como guia. E no fim, São Bernardo de Claraval, até que ele consegue ascender ao próprio Deus. É importante ter um guia. E eu serei o seu guia nesses 3 dias de reflexão para que você tome consciência desta situação calamitosa em que você talvez se encontre. Essa situação de exílio, de perda de orientação. Eu vou ser, modestamente, o seu guia para fornecer um mapa, que não é o meu mapa pessoal e individual, mas o mapa da nossa tradição ocidental. O mapa principalmente da tradição filosófica grega e da tradição espiritual cristã, que tem balizas, tem critérios para que nós não naufraguemos, para que nós não nos sintamos desiludidos e perdidos. Porque diferente do Caio Fernando Abreu, que não tem nenhum sol, nenhuma luz, nenhum calor de nenhum guia, Dante encontra Virgílio. E Dante tem uma luz brilhando numa montanha enquanto está na selva escura. Ele vislumbra a luz fora da selva. A luz é o sol do amor de Deus que ilumina a montanha do purgatório e que dá esperança para quem está no vale tenebroso do inferno. Trata-se de um processo ascensional da alma, mas antes dele conseguir encetar este processo, ele encontra 3 feras que o assediam: a pantera, o leão e a loba.
que simbolizam 3 tendências fundamentais da alma humana e que nos aprisionam. Os problemas do desejo de prazer, representados aqui simbolicamente pela pantera. Vivemos numa sociedade profundamente marcada pela busca do prazer. Uma sociedade hedonista, que não sustenta, que não resiste à dor e ao sofrimento. Uma geração vitimista que busca o prazer a todo momento, que se sente ofendida, que se sente entristecida e fragilizada por qualquer crítica, por qualquer problema, por qualquer dor, que não enfrenta as dificuldades de forma madura, que não amadurece, porque está viciada no prazer, viciada na dopamina do prazer. E aqui a gente pode pensar, por exemplo, na pornografia, no sexo livre e desenfreado. A gente pode pensar nas bebidas, nas drogas, na comida desenfreada. Então a gula e a luxúria são 2 pecados capitais que Dante percebia infernizarem a sua vida, porque o aprisionavam em certas dinâmicas de prazer que são viciosas e que geram uma obsessão e que geram uma compulsão. E quanto mais se tem esse prazer, mais se quer esse prazer, até se chegar a um nível exacerbado e radical que impede que se cumpram as outras funções sociais. Pois nós vivemos numa cultura em crise de sentido do prazer, porque é claro que o prazer é uma coisa boa, ninguém pode negar. É claro que as coisas realmente boas trazem consigo muito prazer, mas mesmo que elas não sejam acompanhadas de prazer, elas continuam sendo boas. E nós desaprendemos a perceber que há algo mais do que o prazer, há algo melhor do que o prazer. Há experiências humanas como a amizade, principalmente o amor, que não precisam necessariamente ser acompanhadas de prazer, mas que exigem uma responsabilidade. E disso nós vamos falar na aula de amanhã sobre a crise moral, porque é uma crise que nos torna irresponsáveis. Essa sociedade hedonista, viciada no prazer, consumista a todo custo, se desacostumou a atividades nobres como a atividade intelectual do estudo. Estudar, que é uma coisa tão boa e tão necessária para o nosso desenvolvimento moral e intelectual, se tornou tedioso, cansativo e chato. Pois eu gravei um curso na Brasil Paralelo, o essencial para se estudar bem, que vai ajudar você a redescobrir o sabor e o prazer intelectual, desta vez, do verdadeiro estudo e a verdadeira arte do estudo, tão importante para a sua felicidade, para a sua completude. O segundo animal que defronta Dante e afronta Dante nessa tentativa de buscar uma saída do inferno é o leão. E o leão simboliza aqui a vontade orgulhosa e soberba de quem se considera autossuficiente, de quem se considera completamente autônomo. E esse orgulho, essa vaidade gera uma autossuficiência de quem não quer ajuda, de quem não precisa de modelos, de quem não precisa de ideais. Inclusive, a personagem do Caio Fernando Abreu que nós analisamos fala claramente: nós não atraiçoamos os nossos ideais porque no fundo não os tivemos, porque não acreditamos em ideais. No fundo nós queremos apenas o prazer do dia e o prazer da noite numa espécie de consumismo hedonista e descartável. O leão, então, é incapaz de se examinar, de refletir, de se desculpar e de encontrar a sua culpa para tentar corrigir a sua vida. Se nós entrarmos nesse ciclo orgulhoso e vaidoso de que já somos bons, já somos suficientes, já somos felizes, nós vamos, na verdade, escamotear e obscurecer a verdadeira causa da nossa crise de sentido, que é a falta de busca de algo para além da gente. Essa dor, esse incômodo, pode ser também considerado uma grande libertação, a conquista de um horizonte maior da vida em que nós não vivemos como animais que buscam prazeres e satisfações momentâneas. A vida humana é uma vida vocacionada a algo muito maior, muito melhor do que a simples satisfação de prazeres momentâneos. Essa é a vida dos animais. E nós somos também animais, e essa é a condição infernal do ser humano, porque ele está sempre aquém das suas possibilidades intelectuais e espirituais, sempre aquém do que ele realmente pode ser.
E por isso a famosa frase de Píndaro, grande poeta grego, torna-te quem tu és. Mas essa vocação depende de uma decisão, depende de uma assunção da responsabilidade e de uma decisão existencial de buscar se superar. Em terceiro lugar, existe esta fera que é a loba, que simboliza exatamente a miséria, a pobreza, mas a pobreza aqui espiritual, a carência de ideais, como eu disse, a carência de desejos superiores, de uma vontade maior de transcendência e de elevação da alma. Porque os infernos a que se refere Dante é exatamente a parte inferior da alma humana. São os desejos concupiscíveis, como os da gula e os da luxúria, a vontade cobiçosa e avarenta de querer tudo para si e o orgulho de se achar que já está num momento, numa situação perfeita, e isso tudo gera uma grande miséria. A loba é esse símbolo fundamental da carência de ideais, da carência de inteligência para superar essa crise. Porque se trata de uma inteligência não só no sentido intelectual e científico, mas também uma inteligência moral, de saber o que fazer, de saber como reagir a essa crise de sentido, a esse inferno. É saber ver essa luz resplandecendo no fundo de uma selva escura. Ao longo desses 3 dias vamos acompanhar a simbologia de Dante, em que a alma se eleva do inferno ao céu, passando pelo purgatório. Hoje estamos vendo os infernos da alma animalizada e perdida num mar de confusão existencial em que não há esperança, porque não há ideais sólidos, não há critérios de orientação moral. Amanhã vamos para o purgatório refletir sobre a crise moral a partir de critérios objetivos de humanização e de divinização, superando o estado animal do inferno. No terceiro e último dia chegamos à esperança luminosa do céu, propondo meios para resistir à crise da cultura pela inteligência moral. Eu espero por você nessa jornada que certamente vai transformar a sua vida. Eu sou Vitor Salles Pinheiro, professor na Universidade Federal do Pará, Centro Universitário do Pará e Academia Atlântico. E também me dedico à escrita de ensaios filosóficos sobre esses temas que nós estamos refletindo neste evento. Inclusive, alguns deles resultaram neste livro, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, Ensaios Filosóficos. Se você tem interesse em adquirir este livro, participe do sorteio que nós acabamos de postar no nosso perfil do Núcleo de Formação da Brasil Paralelo, marcando 3 amigos neste post. No domingo, você saberá se foi agraciado. A nota final deste primeiro dia não é de pessimismo e de desilusão. Muito pelo contrário. A partir da minha experiência como professor, pesquisador e escritor de 20 anos, e principalmente ouvindo e lendo a nossa tradição cultural, espiritual e moral, eu vou ajudar você a tomar cada vez mais consciência dessa situação que realmente não nos satisfaz, que não nos completa, não nos planifica. A resposta à crise da cultura depende da sua decisão de tomar partido no destino da sua vida intelectual e moral. Por isso, o curso, o Essencial para Estudar Bem, vai te orientar para que tu possas dar os teus próprios passos de inteligência e de liberdade. Depois de amanhã, no último dia, você vai saber como se inscrever. Até amanhã e me acompanhe.